Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma animação de texto como essa que vocês estão vendo. E a gente vai utilizar aqui hoje textos repetidos no background e com animação de elipse, beleza? A gente vai fazer um efeito bem legal aí com o Alphamate e vocês podem utilizar esse tipo de animação aqui em diversas ocasiões, não só como vídeos como esse aqui em loop, mas também acima de vídeos, né, como aqueles vídeos de cartela que a gente tem aí em vídeos mais produzidos, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos aqui para o nosso After Effects. Então, para iniciar aqui, vamos criar uma composição no tamanho de 1920 por 1080. Podem utilizar o formato feed, se vocês quiserem. 24 frames por segundo, telinha aqui em background cinza. E vou colocar aqui, ó, tutorial texto. Dá um OK, fechou. Composiçãozinha aqui de 2 minutos, beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte, galera. Primeira coisa, eu vou adicionar aqui com o botão direito um background. Pra gente trabalhar aqui com background, ó, não tão preto, grafite. E vou dar o nome de BG aqui pra ele. Dá um Enter. Pronto, temos um background, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, vou criar aqui um texto nessas opções aqui em cima. Vamos dar o nome aqui de Motion, tá? Vou só colocar aqui numa maneira que fique interessante pra gente utilizar. O tamanho dele maior. Beleza, ó, a linha aqui certinho, né? Anchor point no meio. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pré-compor esse texto, tá? Primeira coisa, né? Vou colocar aqui, ó, texto final, né? Texto final. Pode mover todos os atributos para nova composição e clica nessa opçãozinha aqui. Aqui eu vou deixar só em yellow. E é o seguinte, o efeito que a gente vai utilizar aqui para repetir o background, os textos, né? Seria o Motion Tile, tá? Motion Tile. No After Effects em português é mosaico de movimento, beleza? Só que vocês percebem a diferença que se eu utilizar ele aqui em cima de uma composição, né, qual é a ideia? A gente repetir o determinado objeto. Só que esse objeto ele está no tamanho de 1920 por 1080, né? Então a gente precisa fazer com que essa composição diminuísse. Preste atenção. Eu vou jogar isso daqui, ó, esse número aqui em Output para 500. E esse daqui para 500 também, só para testar, ó. Não acontece nada. Mas se eu diminuir a escala, vocês percebem que ele repetiu, ó. Tá vendo? Então ele repete a partir do tamanho da comp. Como eu quero que ele repita ali só o texto, vou dar o Ctrl Z aqui. Dentro dessa composição, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente tem essa opçãozinha aqui, ó, de região de interesse. Isso daqui a gente consegue cortar. Se eu clicar aqui e vir fazer aqui, ó, esse desenho, né, não é para deixar ele muito rente aqui o texto, só dar um espacinho para ele ter uma diferença legal lá. Você vai vir aqui, ó, Composition e cortar na região de interesse, beleza? Só clicar aqui, ó, ele vai fazer o corte. Dessa maneira você pode vir aqui só e alinhar para ele ficar exatamente certinho no meio ali. E agora lá na nossa comp, né, a gente já tem uma diferença, né, os espaços ali, ele praticamente repete o mesmo espaço, né, que ele tem ali de final de composição. Então, ó, feito isso, já repeti. Esse daqui é o que vai repetir dos lados, né? Esse output wide. Então, vou colocar aqui 500 mesmo. E aqui ele vai colocar de cima para baixo, né? Então, você precisa colocar aqui um número considerável. Vamos deixar em 800 mesmo. E ele já faz a repetição. Beleza? Então, o primeiro passo é esse aqui. Agora, a gente vai fazer, vou dar um Ctrl S, o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, com a tecla R de rotação. E já vamos criar aqui um keyframe, 1.0. Aqui em 1 segundo, vou clicar mais uma vez. E aqui em 2 segundos, mais uma vez. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar esse texto e vou movimentar uma vez para a esquerda, uma vez para a direita. Como é que a gente vai fazer isso? Do 0, ele vai para lá, sei lá, vamos colocar aqui 5. E aqui para cá a gente vai colocar menos 5, tá? Isso daqui a gente pode mudar, né? Se ficar muito fraquinho, pode mudar, aumentar depois. Beleza? Então ele vai fazer isso aí, ó. Abre para lá, abre para cá. Só que aqui a gente vai suavizar esses movimentos, né? Selecionando eles e apertando F9. No editor de gráficos eu vou fazer uma movimentação assim, ó. Seleciona todos, né? E tenta deixar aqui o keyframe, né? Esse editor de gráficos com pico de velocidade entre os keyframes, né? Aqui, ó, na metade, né? Exatamente assim. Para ele ter um movimento regular, ó. Ele vai e volta, tá? Aqui eu acho que eu posso fazer um pouquinho mais forte, vamos colocar 10. Aqui também menos 10, tá? Ele vai, né? Faz o contrário. E aqui, ó, para não ficar isso aqui cortado, pode aumentar aqui para 1000.
beleza? Nesse Reddit aqui. Então tranquilo, é esse movimento aí que a gente tem, ó, vai e volta, beleza? Esse daqui é o ponto inicial para a gente trabalhar nesse efeito, né, que a gente vai fazer aí com o famoso delay. Então a gente vai pegar esse texto aqui, coloca aquele no ponto zero, vamos vir aqui em elipse, ó, elipse, e você vai criar uma elipse, galera, pode criar um tamanho aqui considerável, mais ou menos assim, ó, coloca aí o curve point no meio, alinha ele certinho no centro, tá? Essa é a nossa elipse, vou colocar ela em azul para ser de acordo ali com a cor, certo? Então é o seguinte, essa elipse aqui, depois que você alinhar ela, você vai abrir aqui em Contents, dentro de elipse você tem elipse path, e aqui a gente tem o size, tá? Por que a gente vai utilizar o size, né, que é aumentar a escala, e não a própria escala, né, que é com o S, né, que a gente aumenta a escala também. O que acontece? Aqui a gente vai trabalhar com o stroke e não o fill. Então eu vou tirar o fill aqui, beleza? E aqui eu vou aumentar o stroke, ó. Tá vendo? É uma simples linha, só que eu tô engrossando ela ali para ela ficar num tamanho considerável. Se eu colocar ela desse tamanho aqui, quando eu aumento o size, o stroke dele continua do mesmo tamanho, né? Olha só, tá vendo? O que é diferente se eu pegar aqui na escala, né? Quando eu aumento a escala, olha o tamanho do stroke, né? Então eu quero manter o tamanho do stroke ali. Então a gente vai fazer o que? A gente vai habilitar aqui o size, né? Com um keyframe, beleza? E aqui em 1 segundo vou marcar mais um, tá? Dessa forma aqui, nesse primeiro keyframe eu vou colocar em 0. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai crescer assim, certo? Esquece essa animação aqui embaixo agora. Qual é a sacada? Escolhe aqui um tamanho interessante aqui do stroke. Acho que esse aqui pode ser bom pra gente, tá? E o tamanho disso daqui eu vou deixar em 600, deixa eu ver. Vamos colocar 580. O stroke aqui 275. Já fica interessante, tá? Tô só tentando manter aqui, ó, o mesmo tamanho, Ctrl R, você pode habilitar regras. Caso você queira fazer algo muito certinho, ó, tá vendo? Para ele ficar uns tamanhos aqui interessantes, tá? Vamos nessa. Tira aqui a régua. Agora a gente vai fazer o que? Ele cresce, né? Então ele vai fazer esse movimento. Aqui eu só vou apertar o F9 e colocar esse keyframe aqui, ó, arrastando esse pedaço aqui para a esquerda. Então ele vai fazer esse movimento aí, ó. Vai crescer, certo? Galera, então, qual é a parada? Isso daqui, ó, tá vendo? Ele já começa ali um pouco rápido, né? Tá vendo? Ele já começa bem grande. Talvez vocês podem vir aqui, ó, no stroke e fazer isso daqui aumentando. Nesse stroke wide, que é o tamanho do stroke, você pode fazer ele vindo do 0, né? Antes dele começar assim do nada, marca um keyframe aqui e aqui coloca em 0. Só para ele crescer, ó, tá vendo? Não parecer que surgiu um negócio ali do nada. Mas só assim você já consegue ter uma ideia melhor, beleza? O que esse shape layer vai ser ali pra gente? Cara, ele vai ser um alphamate, né? O alphamate quer dizer para o after que o objeto só vai aparecer ali dentro. Então, esse texto aqui só vai aparecer, ó, no shape layer 1, tá? Habilita aqui se não estiver aparecendo. Shape layer 1, bota aqui, ó, alphamate, né? Então não acontece nada. Lógico, ele vai esperar aparecer ali, tá vendo? Essa aqui que é a sacada do efeito. E aí qual a ideia? Toda vez que eu duplicar, ó, eu vou selecionar o shape e o texto. Quando eu duplicar, Ctrl D, ele vai para cima, né? E aí, nesses keyframes desse shape layer aqui de cima, eu vou aumentar o size, porque aí a gente tem aquela ideia, né? Tipo assim, o tamanho, ele aumenta, mas o stroke continua na mesma grossura. Então você deixa uma distância ali, pode deixar mais fininho, tá vendo? Essa borda aqui que é a sacada pra gente. Pode deixar mais fininho assim ou um pouquinho mais grosso. Eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso assim, né? Pra ser perceptível. E aí, quando ele vem do 0, ó, tá vendo? Ele abre ali, ó. Ele vai abrir ali. Calma, calma que o efeito não acabou ainda. Então, a mesma coisa que eu vou fazer aqui é pegar aqui até a gente preencher lá em cima, né? Vou selecionar eles dois de novo, Ctrl D. Nesse shape layer aqui de cima, agora eu vou aumentar mais um pouquinho. Repara que eu estou usando, ó, apenas o segundo keyframe, né? Então, todo mundo começa em 0, mas nesse segundo, cada um vai parar de uma forma diferente. Nesse aqui de cima, eu vou tentar parar ali, ó. Tá vendo? Tentar manter pelo menos a mesma grossura que a gente manteve ali no outro. Então,
se eu pudesse dizer qual é a grossura, seria mais ou menos essa aqui, né? Mais ou menos, mais ou menos. Beleza, ele não preencheu tudo, acho que a gente pode utilizar pelo menos mais um aqui, Ctrl D. Lembra sempre de duplicar os dois, tá? Não só o texto ou não só o shape. O shape layer pro alfamate funcionar, ele tem que estar em cima da camada, tá? Então, nesse daqui de cima, a gente vai aumentar um pouquinho mais, ó, até ele surgir aqui embaixo e fechar ali o desenho pra gente. Foi bem pouquinho, né? Mas tudo bem. Beleza, ó. Então, esse movimento que ele vai fazer ali pra gente, quase não vai pegar muito efeito, mas a sacada pra gente utilizar aqui nesse efeito é o delay, que é um offset, onde você dá uma diferençazinha de frames ali pra ele. Então, se eu pegar, a gente tem todas essas camadas aqui, certo? De cima para baixo, eu vou dar uma diferença de 2 frames para cada camada dessa. Lembrando que a gente precisa manter sempre o shape em cima da camada, né, do texto. Então, daqui para baixo, ó, daqui para baixo eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5 frames. Daqui para baixo, ó, pulei 2, 1, 2, 3, 4, 5 frames. E daqui para baixo, esses dois últimos, 1, 2, 3, 4, 5 frames. Então, olha o efeito que a gente já tem ali, tá vendo? O que é legal desse efeito é que o delay, ele não só fica bem visível, né, na animação das elipses abrindo, como também nesse efeito, né, como a gente tem a rotação, ó, cada um se movimenta de uma forma. Se você achar que ficou muito brusco, diminui isso aqui para 4 frames, tá vendo? Ó, 4 frames e aqui 4 frames também, olha só. Já fica maneiro, né? Beleza, esse é o efeito inicial que a gente tem, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente já pode vir aqui e já pensar como é que a gente pode deixar essa animação aqui dinâmica, né? Porque é o seguinte, se eu estiver trabalhando em algum trampo, né? Cara, pô, aprendi essa animação de texto aqui, mas aonde eu poderia utilizar ela? Talvez eu poderia utilizar ela começando a animação de apenas um texto. Qual seria o texto? O motion, né? Foi o exemplo que eu dei ali. Então, eu pegaria esse mesmo texto que a gente tem aqui, duplicava, ó, vou duplicar ele, Ctrl D, né? Vou jogar ele lá embaixo, vou até colocar ele em uma cor diferente para vocês perceberem. Vou jogar ele aqui embaixo e vou tirar o alfamate dele, tá? Sem mate. O que acontece? A posição dele é a mesma de todos, né? Só mudou a rotação, porém, esse motion tile aqui eu vou tirar, tá? Eu quero só ele na tela. Porque agora eu vou iniciar, primeiramente eu vou iniciar com o motion, para depois a gente fazer essa explosão dos outros textos. Então vamos fazer o seguinte, todos esses textos aqui de cima eu vou jogar um pouquinho para frente, depois a gente volta aqui com ele para a gente acertar o timing. E aí esse texto aqui a gente vai fazer uma animação de escala com S e vou marcar aqui, ó, 4 frames, beleza? 4 frames, vou botar 1, vou pular 2 frames, mais 1, 2 frames, mais 1, 2 frames, mais 1, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vou fazer um movimento de zoom out, só que picotado, né? Com toggle hold keyframe, vocês já vão entender mais. Nesses 3 aqui da frente, ó, esse último aqui, como é a posição final, pode deixar ele aí quietinho. Esses 3 aqui, eu vou aumentar, ó. Para a agulha em cima desse, seleciona os 3 e aumenta. Aumenta um pouquinho, tá? Porque aí todos esses outros 2 aqui ficam no mesmo tamanho. Mesma coisa, pula mais um, tira essa seleção aqui, agora só seleciona esses 2 e aumenta mais um pouquinho. E aí naquele primeiro lá sozinho, você vai aumentar mais, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Picotado, né? Eu gosto de falar picotado que fica melhor de se entender. Só que assim, né, com esse keyframe não fica tão legal, beleza? O que a gente vai fazer? Deixa eu só tirar a rotação aqui, ó, R, tá? Só tirar aqui no reloginho. E aí ele vai descer, mas no S de escala, eu quero colocar isso daqui, ó, seleciona eles, botão direito, toggle hold keyframe, tá? E aí você percebe que ele vai vir muito mais assim, ó, tum, 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 certo? Tá vendo? Não vai ser um negócio contínuo ali, né, onde a gente tinha o texto descendo direto, certo? Fica interessante. Agora que a gente tem essa animação aqui, a gente pode pensar em qual time da animação, né, trunfo aqui desse texto, desceu, isso daqui pode acontecer. Então seleciona todas essas camadas aqui de cima e começa a aparecer com o texto lá, ó, tá vendo?
Vamos ver se aqui fica interessante. Pode ser um pouquinho mais antes, né? Desceu, explodiu, certo? Ó. Agora é o seguinte. Lembra que aquele último lá, ele era uma elipse? Você pode duplicar ele, ó, Ctrl D. Joga ele aqui para baixo, né? No caso, em cima desse texto. Como a gente tem aqui uma animação de size, ó. Se eu fizer agora um alfa invertido, quando esse shape aparecer, ele vai apagar o meu texto. Então, ó, alfa invertido. Quando ele acontecer lá, ele vai retirar o meu texto. Só que tem um porém. Esse shape agora, ele vai ter um fill, né? E não só o stroke, ó. Tá vendo? Então, ele vai retirar o meu texto da tela ali. Presta atenção. Vou até deixar só em solo aqui para vocês verem. Que ele, quando ele vai crescer a bola, ó, ele sai, ele apaga meu texto. Então, só aproveitei mesmo ali a minha elipse. No mesmo tempo, né, que eu coloquei ali para iniciar, ó. E aí ela vai embora. Beleza? Então, desceu o motion, ali subiu de novo. Quando a gente faz isso daqui e esse texto acontece, o que eu achei interessante é, como a gente tem aquela bola ali no fundo, ou a gente colocaria um texto pequeno lá no fundo, pode ser um outro texto, mas eu vou colocar o mesmo aqui, só para vocês terem de exemplo, ou pode ser uma marca, né? Sei lá, se fosse a Nike aqui, então a marca, a sua marca, né, no caso. Você pode vir aqui, então, deixa eu pegar, ó, Ctrl D nesse texto aqui de baixo, tira o alfa, sempre tem que lembrar disso aqui, ó, tira o alfa dele. Agora eu vou colocar ele aqui em green, só para a gente saber que ele, né, é um texto diferente. E aí eu vou trazer isso aqui para cá, só vou diminuir a escala, né? Tira aqui, ó, os keyframes de escala, tira, certo? E vou deixar ele pequenininho lá embaixo, ó. Só para a gente ter um design, né, cara? Então eu tô colocando o texto ali só para exemplo, vocês podem utilizar a marca, certo? Logicamente que ele não vai aparecer do nada. Então, para a gente sumir com ele, eu vou pegar esse daqui com Ctrl D, Shape Layer, certo? Joga ele em cima aqui do texto verde, que a gente está trabalhando agora. Vou colocar ele aqui em vermelho para vocês diferenciarem. Então, é o seguinte, esse shape aqui, ó, ele tá com stroke, né? Esse stroke aqui a gente vai colocar em 0, porque agora a gente vai trabalhar com fill. Coloca aqui em vermelho. Eu vou tirar esse stroke aqui em 0. Só lembra o seguinte, quando a gente trabalha com stroke, ó, se eu apertar a tecla U para revelar os keyframes, esse stroke aqui ficou em 0, mas aqui a gente ainda tem uma animação de keyframe, tá? 275. Então eu vou tirar isso aqui e colocar em 0, beleza? Que aí a gente tem lá só o nosso fill, né? Esquece o stroke agora. Como a gente só quer tirar esse texto daqui do meio, né? A gente pode só trazer isso aqui, ó, diminuir um pouquinho para ele não pegar tudo ali, certo? E aí esse shape agora vai virar um alfamate para esse texto que está embaixo. Então, alfamate aqui no Shape Layer 6, certo? E aí quando a gente tem esse crescimento aqui da elipse, do size, ele aparece ali com o texto que está lá por baixo. Beleza? Então a gente tem uma entrada do texto, a gente sai com esse alfamate aqui, né? Mesma coisa, ó, sai com ele, entra ali com aquelas animações das elipses, né? E os strokes, para dar uma parada maneira, e aí com esse daqui de baixo a gente entra com um textinho lá para baixo. Mas como eu falei, esse texto aqui pode ser uma logo, pode ser qualquer outra coisa que você queira dar como ênfase, né? Porque a gente vai terminar nele. Beleza? Então, galera, a gente já tem aí uma animação bem interessante, ó. Certo? E eu, para finalizar, vamos fazer aqueles ajustes finais. Seria o seguinte, saída desses textos. A gente pode fazer uma saída interessante aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em 5. Como é que a gente pode fazer para sair? Entrou, motion. Quando ele acabar essa rotação aqui, todas essas rotações, vamos começar a sair, né, com eles. Como é que a gente pode sair? Em todos esses shapes aqui, azuis, certo? A gente tem aquela animação do size, né? O size que cresce. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode crescer mais ainda todos eles, né? Então, vamos fazer assim, ó. Quando ele acabar a rotação, né, daqueles textos lá embaixo, eu vou criar aqui um size, beleza? Mais ou menos em 1 segundo aqui. A gente vai aumentar mesmo com ele, ó. Repara que o size é esse que está bem aqui nas pontas, ó. Então, vou aumentar, tá vendo? Só para sair com ele. Ok, né? Vamos pro próximo. 1, 2, 3, 4, beleza? Vou fazer isso aqui, né? Aqui, 1, 2, 3, 4.
Nesse caso aqui, eu vou aumentar mais um pouco também, ó. Ele vai literalmente sair. Obviamente, se eu fizesse isso daqui desde o início, né, já soubesse que eu ia entrar e sair, teria sido muito mais fácil, beleza? Mas aqui a gente faz tudo ao vivo. Então vamos nessa. Aqui, de novo, ó, marca aqui onde estava, né? 1, 2, 3, 4 frames, que é o nosso delay. Marca mais um size. Aqui de novo, 1, 2, 3, 4. Marca mais um size e a gente cresce. Beleza? Sair com o próximo. E aí por último aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Marca aqui de novo. 1, 2, 3, 4. Vem aqui e aumenta, certo? Beleza. Só para vocês verem como é que tá, ó. Todos eles saem, beleza? Só que aqui eu vou ajeitar só um pouquinho esse editor de gráficos desses 4 frames, né, que eu marquei ele de novo. Abre aqui, ó, tá vendo? Ficou meio estranho. Isso aqui não é tão interessante. Então, vou selecionar todos esses pedaços aqui para cá e todos esses 4 aqui para cá, tá? Vou trazer mais um pouquinho assim, ó. Lembrando, né? Tô tentando deixar esses picos de velocidades aí no meio entre os dois keyframes, que aí ele, né, pega uma velocidadezinha antes para sair, fica mais interessante, ó. Certo? Beleza, galera. Então, se eu tenho o movimento de entrada do texto e o movimento de saída dele, eu posso escolher aqui o time, tá? Por exemplo, seleciona todas essas levas aqui, né? Então, agora eu tenho o controle, ó. Quando que eu posso começar a sair com ele? Quando essa rotação aqui acabar, certo? Então, acho que eu posso trazer mais um pouquinho para cá assim, ó. Certo? Para não esperar acontecer a rotação para depois começar, né? A gente tem uma animação mais dinâmica. Tá vendo? Ele mal acabou a rotação, o negócio já está subindo, fica mais interessante. Beleza. Então, depois que a gente sobe com isso aqui, ó, esse texto que a gente tem aqui embaixo, que é o verde, certo? Ele pode começar a subir também. Quantos frames para frente? De novo, vamos aqui no 4 frames, ó. Estou sempre mantendo aí os 4 frames que eu usei no início, né? Iniciais lá do delay. Então, 4 frames aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui com S, escala, vou marcar um keyframe. Aqui, 1, 2, 3, 4. Marco mais um keyframe e vou subir aqui, ó, aumentar a escala, tá? Ele tá com alfabete ali, mas a gente tem problema não, a gente pode acertar. Mais ou menos desse tamanho aqui, tá vendo? Certo? Aqui, F9, ó, ele vai crescer ali com o nosso shape. Se o nosso shape tá parado, né? Olha lá, o nosso shape é o vermelhinho, né? O vermelhinho tá parado e o texto está crescendo. O que a gente pode fazer? Esse shape aqui pode parentear no texto. Porque aí quando o texto cresce, o shape vem junto, né? Só pra gente não perder tempo ali e ficar uma coisa mais interessante. Obviamente, esse editor de gráficos aqui, vou tentar deixar igual ao outro, certo? Mais ou menos assim. E aí a gente acerta esse timer, né? Porque achei que o texto, os efeitos lá no fundo saíram muito e o texto demorou um pouquinho. Eu quero que seja tipo assim, como se estivesse junto, ó. Então, ó, vamos ver. Tá vendo? Já ficou mais interessante, ó. Só arrastar um pouquinho. Botar um pra frente só. Ó, fica bem mais interessante, né? Então essa animação que a gente tem aí, ó. Parar aqui em 4. Certo? Então, sei lá, se fosse a marca ali também ficaria interessante, né? Agora, para finalizar, galera, a gente vai fazer uns ajustezinhos aqui, interessantes também para a gente utilizar, que é o seguinte. Esse texto final aqui, esse texto aqui, ó, vamos começar nesse primeiro aqui, né? Nesse primeiro que é o mais interessante para a gente trabalhar. Eu vou jogar aqui o nome do efeito gradiente, beleza? Pode ser o Gradient Ramp, tá? Se você estiver utilizando aí no português, é degradê de gradiente. Joga aqui em cima, certo? Ele vai fazer um preto e branco ali. Vamos colocar ele aqui na direita. Esse aqui na direita e esse aqui na esquerda, né? Essas cores, então, a gente vai brincar aqui. Podem brincar com as cores que vocês quiserem, galera. Mas aqui eu vou brincar com o roxinho azulado e o rosa. Mais ou menos nessa vibe aqui, beleza? Ó. Uma rosa avermelhado, né? Meio pink.
Beleza? Vou dar um OK aqui, ó, certo? Então, esse Gradient Ramp aqui eu vou pegar Ctrl C, vou colar em todos esses daqui de cima, Ctrl V nos textos, né? Ele vai ficar praticamente tudo igual, ó. Tá vendo? Só que o gradiente deles, como eles têm uma rotação diferente, fica mais interessante a gente utilizar diferente, certo? Maneiro, né? Agora, o que a gente pode fazer? Ó, vou brincar simplesmente aqui com o botão direito, né? Selecionando aqui o botão direito, novo Adjustment Layer, né? Camada de ajuste. E ali eu vou jogar o famoso efeitinho Glow. Glow ou brilho se tiver no português, certo? Então aqui a gente pode brincar com vários parâmetros, tá? Vou brincar aqui, ó. O 10, pode colocar em 25. Aqui pode ser um pouquinho menos, ó. Vou botar 0,9, tá vendo? Pode ser 0,6. Então, brinquei ali com o Glow. Uma das maiores sacadas, então, nesse projeto aqui acaba sendo o delay. E repare que eu trabalhei com uma composição só, né, galera? Desde o início, eu trabalhei apenas com uma composição, que foi aquela composição do texto que a gente criou lá no início. E, cara, isso daqui, por que é poderoso, né? Olha só, todo o meu projeto foi baseado apenas nessa composição. Que significa dizer que se eu vier aqui e trocar aqui para, sei lá, player, né? E colocar lá, ó, o meu projeto vai mudar todo baseado naquela composição. Esse que é o poder da composição, né? De você trabalhar aí com composições. Então, se você veio aqui e aprendeu esse tutorial, já montou a template para você, em cima desse texto, já é uma parada que você pode encaixar em algum vídeo do seu cliente aí. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que você achou do tutorial, compartilhe para mais pessoas aprenderem também essa técnica. Tamo junto, espero vocês aí no próximo vídeo. Um abraço a todos.